Então, boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Yara, sou uma das preceptoras do Departamento de Plástica Ocular. E hoje a gente vai falar um assunto mais básico, que é sobre equipamentos, instrumental e material de síntese oculoplástica. Anestesia também, tá? Vamos começar pelo material de ambulatório consultório. O material de ambulatório consultório que a gente precisa ter. Bom, né, óbvio, lâmpada de fenda. Para a plástica ocular é importante a gente ter o negatoscópio, porque a gente avalia muita tomografia, ressonância às vezes, mas mais tomografia. E as tomografias, é importante a gente ter em mente que a gente precisa delas do filme, tá? Porque o laudo, às vezes, o radiologista que vai laudar, ele não é muito habituado com a parte da oftalmo. Então, é bom a gente sempre ver o filme, antes de ver qualquer laudo. No filme, a gente vai avaliar o globo ocular, a musculatura extrínseca, as paredes da órbita. Então, imprescindível que a gente veja o filme. Claro que a gente, né, maioria das vezes, a gente faz uma adaptação com o nosso janeloscópio, mas ideal que a gente tenha o negatoscópio. Outro aparelho importante é o exoftalmômetro. O que é esse exoftalmômetro? Para a gente medir, a gente ter as medidas da órbita, tá? A gente vai fazer medida de comprimento da exoftalmometria mesmo, que a gente mede normalmente. Do rebordo orbitário ao ápice da córnea. Isso é muito importante em casos, por exemplo, de pacientes que têm suspeita de optopatia de Graves, pacientes que têm suspeita de que tem uma proptose. Então, a gente vai usar o exoftalmômetro. Espelho, para a gente mostrar para o paciente, né, o que a gente está vendo e se ele está vendo a mesma coisa. Tiras de teste de Schirmer, que são importantes para a gente avaliar questão de olho seco, né? A gente vê o filme lacrimal, como é que tá. Colírios, que sempre, né? A gente vai precisar de avaliar córnea, por exemplo, algum caso de triquíase, alguma suspeita de algum tumor, anestésico, né? Para a gente dar mais conforto para o nosso paciente. Rosa bengala, que vai avaliar questão também de olho seco. Antibióticos, às vezes a gente precisa, mas não é muito obrigatório. Fenilefrina, que é de extrema importância para a gente. Por quê? O que esse colírio ele faz? Ele é um colírio que a gente usa, né, para dilatar a pupila e etc. Ele é um midriático, só que ele é um colírio que o músculo, um dos músculos responsáveis pela elevação palpebral, que é o músculo de Miller, que colabora em torno de 2 a 3 milímetros na abertura palpebral, esse colírio ele tem ação no músculo de Miller. Então, quando a gente tem algum caso de pitose, por exemplo, que a gente quer avaliar o paciente, que a gente quer ver se uma conjuntivomilerectomia, que é um tipo de cirurgia que a gente pode fazer para elevação de pálpebra, se ela vai ser eficaz, ou ainda se o paciente, mesmo que a conjuntivomilerectomia não seja uma boa indicação, ou tem cirurgião também que não gosta de fazer a conjuntivomilerectomia, a gente precisa para avaliar as pitoses, porque, por exemplo, numa pitose unipalpebral, existem casos que, se a gente corrige a pitose somente de um dos olhos, o outro olho, pela lei de Hering, ele pode abaixar, tá? São pacientes que eles são mais responsíveis à lei de Hering. Então, a gente tem que pingar a fenilefrina no olho pitótico. A gente espera 5 minutinhos, que é o tempo que ela faz efeito. Se simetrizou a fenda palpebral, se o olho que estava pitótico deixou de estar pitótico, se, né, igualou a fenda palpebral com o olho contralateral, ótimo, eu preciso corrigir a pitose só daquele olho. Mas existem alguns casos que quando a gente pinga a fenilefrina num olho pitótico, ele melhora a pitose,
mas o olho contralateral, ele fica pitótico. O que que isso indica para a gente? Que a gente precisa corrigir a pitose dos dois olhos, tá? Então, a fenilefrina é um colírio muito importante para a gente. Régua milimetrada, por que que a gente usa? Porque na dermatocálise, na pitose, quando a gente vai fazer uma avaliação palpebral, a gente tem várias medidas que a gente vai olhar da pálpebra do nosso paciente. Quais são elas? A fenda palpebral, que é na distância, né, de uma margem à outra. A distância margem reflexo, que é quando a gente posiciona o paciente e a gente joga uma iluminação no olho dele, a gente vai ver um reflexo, né, dessa luz. E a gente vai medir a distância da margem superior ao reflexo. A prega palpebral, que é a formação que a gente tem a preguinha que a gente tem no nosso olho mesmo, que é a inserção, que representa a inserção do tarso no nosso olho, vai dar uma preguinha também, então precisa avaliar isso. A função do músculo elevador da pálpebra superior, por que que ele é importante? Porque esse músculo aí, ele é um dos indicadores para a gente de qual técnica a gente vai usar quando o paciente tem uma pitose, quando a gente precisa corrigir uma pitose. Além disso, por que que a reguinha é importante? Para a gente avaliar assimetrias. Por exemplo, o paciente tem uma assimetria vertical de supercílio. Então, quantos milímetros um supercílio é mais alto ou mais baixo que o outro? É importante a gente anotar isso. Outro material que a gente precisa, que é a lanterna, né? Hoje em dia a gente usa lanterna de celular, a gente não usa mais lanterninha de bolso. Mas a lanterna para a gente, ela é super importante. Material para sondagem e irrigação de vias lacrimais. Muitas vezes, esse é um procedimento que a gente pode fazer no consultório mesmo, ele não precisa ser feito em ambiente cirúrgico. Então, é bom que a gente tenha disponível para a gente no consultório. A gente tem essa facilidade de ter esse material lá no nosso consultório, tá? É só pedir que as meninas pegam para a gente. E de que ele é composto? Vem junto um dilatador de ponto lacrimal, que eu ainda vou mostrar o que é. Sonda de Baumann, que é uma sondinha que a gente usa para fazer a sondagem do canalzinho da lágrima, e cânulas de irrigação e seringa, tá? Essa sonda de Baumann, ela é numerada. Então, pode ser que ela venha 00, é a mais fininha, tem a 1 e tem a 2, que elas são mais grossinhas. Normalmente, eu tenho preferência pela 00, que ela é mais fininha. Material para curativo é importante a gente ter. Iazinha, cotonete, micropores, paradrapo, porque às vezes em pós-operatório, que dê alguma deiscência de sutura, a gente precisa fazer um curativozinho ali com micropore. Kit de retirada de sutura, a gente precisa ter também para tirar pontos, né, dos nossos pós-operatórios, que normalmente é uma pinça com dente delicada, tesoura argolada, reta e curva nem precisa, só uma das duas já está de bom tamanho. Espéculo nasal, para que ele vai servir? Para a gente retirar o silachique na dacriocistorrinostomia, que é aquela cirurgia que a gente faz do canalzinho lacrimal, da via lacrimal, quando ela está obstruída. Pinça de baioneta, a mesma coisa. Normalmente a gente usa para fazer algum tampão quando precisa. Um pós-operatório imediato da cirurgia de Dacre, pode ser que tenha algum sangramento residual, a gente pode usar essa pinça para fazer esse tampão ou para retirar a gazinha. Pinças Kelly, antisséptico, povidona e clorexidina. Se não tiver os dois, um já ajuda, então normalmente a gente usa mais a povidona, já ajuda, porque vai que a gente quer fazer alguma coisa, algum procedimentozinho mais simples que dá para fazer no consultório, é importante a gente ter. Soro fisiológico, água destilada, também é importante. Lidocaína, 2% com vasoconstritor, de preferência. Para a gente, a com vaso é sempre a melhor, porque
quando a gente vai fazer, por exemplo, alguma epilação a laser, algum procedimento, a gente usa, então, a lidocaína com vaso. Essa lidocaína spray, por que ele pede? Porque às vezes você vai fazer alguma coisa, por exemplo, via lacrimal e tudo, que pode usar também, ou se não, alguma coisa em pele, que é mais simplesinho, mas não é indispensável. Vasoconstritor nasal, exatamente por causa das dáctilos. Agulhas, aí é sempre bom a gente ter uma agulhinha fininha de insulina, que pode ser aquela rosa, que pode ser aquela amarelinha, agulha, aquela verdinha, aquela cinza, tá? Fios, mononylon 6 e Vicryl 6, que são os que a gente mais usa para as nossas coisas, então é importante ter um ali. Normalmente o mononylon 6 é melhor ainda, é mais importante. Se não tiver o Vicryl, não tem problema, mas o nylon é um bom fio da gente ter. Lâmina de bisturi 11 e 15, porque às vezes a gente precisa tirar um pontinho, fazer alguma coisa, fazer algum cortezinho. A melhor lâmina para a gente tirar pontos de cirurgia normalmente é a 11, porque ela tem ela é mais fininha, ela é mais pontiaguda a ponta dela, então ela é mais fácil da gente manusear. Opa, desculpa. Epilador de cílios. Tem gente que tem um epilador de cílios manual, que ajuda, ou senão a gente pode fazer epilação, né, com laser de argônio mesmo, usado da retina. Bom, material de caixa cirúrgica. O que a gente precisa, né, ser familiarizado? A caixa básica de oculoplástica, o que ela precisa ter? Um cabo de bisturi. Aqui tem o 3 e o 4, mas tendo um já ajuda bastante. Tesoura de argola, pinça de dente, pinça de fixação, espátula de Jagger, retratores, porta-agulha, blefarostato. A gente tem 2 tipos de blefarostato. Tem gente que gosta daquele de rosquinha, tem gente que gosta daquele aramado. Aí são os Jaffe Barracker. Uma pinça de calágio, para quando precisar tirar um calágio. Curetinha de calágio, uma cureta delicada. Dilatador de ponto lacrimal, quando a gente precisar dilatar alguma via lacrimal, ou para fazer uma sondagem, ou para fazer uma puntoplastia, ou para fazer uma dacrocystorhinostomia. Sondas de Bowman. É ideal que você tenha vários calibres, igual eu falei, que elas são graduadas 0, 1, 2, mas se não tiver mais de um calibre, não tem problema. Normalmente é melhor uma fininha, que ela dá tanto para uma via mais delicadinha, quanto uma mais grosseira. Cânula lacrimal. Aqui estão os instrumentos. Então, aqui, porta-agulha, blefarostato, esse aqui é aquele de rosquinha, compasso, as pinças com dente, sem dente, mas a pinça de fixação, que é essa de garrinha, gancho, espátula, tesoura argolada e tesoura de conjuntiva. A caixa de cirurgia palpebral. Então, a gente vai adicionar alguns instrumentos na caixa básica. Quais seriam esses instrumentos? Alguns instrumentos usados na cirurgia de ptose, que é a agulha de Wright, o fasciótomo de Mustardet, que a gente nem usa tanto, uma tesoura de Metzenbaum, que é aquela grandona, uma pinça de Berck. Instrumentos usados em cirurgias que envolvem a conjuntiva. Tesoura de Westcott, pinça 0, 12, colibri, que são pinças mais delicadinhas, pinças de ponto e porta-agulha delicado. Então, aqui, os adicionais, né? Aí aqui a gente tem porta-agulha delicado, as pinças com dente de fixação, uma réguinha milimetrada, a espátula de Jagger é uma espátula que às vezes a gente usa muito em cirurgia de órbita, nem para a plástica em si. Não conheço muita gente que usa ela, mas é mais na cirurgia de órbita para fazer. É uma espátula de afastar, ela é lisa, toda metálica e ela é maleável. Então, ela serve também, às vezes, para proteger o olho. Quando a gente vai mexer, vai cortar alguma coisa, vai fazer alguma incisão em margem palpebral. As tesouras argoladas, reta e curva. O afastador de desmarres, ele tem um ganchinho que a gente usa para segurar a pálpebra.
que é um gancho reto, essa pinça de Baer que a gente usa para prender conjuntiva, fasciótomo de Mustardé, agulha de Wright, que é essa aqui, que ela é uma agulha, ela tem uns 10, 12 centímetros, e ela a gente usa para fazer correção de pitose, quando a gente faz uma suspensão frontal. O que é essa cirurgia? Essa cirurgia é quando o paciente tem uma função ruim do músculo elevador da pálpebra superior e a gente não consegue um bom posicionamento palpebral só com reposicionamento do músculo, que é o que a gente faz na maioria dos casos. Então, para esses pacientes que têm uma função ruim, o que é uma função ruim do elevador? É uma função em torno de 6 milímetros para baixo, 7 milímetros para baixo. Então, nesses pacientes, a gente pode fazer uma elevação frontal. O que é essa cirurgia? A gente conecta o frontal ao tarso, usando um Silastic, que é um tubinho de silicone, um Silastic sem luz, ou silicone, todo revestido. Por quê? A gente tem também o Silastic com luz, que ele é um tubinho mesmo oco. Esse a gente usa para via lacrimal, para fazer alguma reconstrução de via lacrimal, para fazer a dacrocistorrinostomia. Então, o que a gente faz nessa cirurgia de pitose? Que a gente usa essa agulha aqui, ó, que é a agulha de Wright. A gente vai conectar o frontal ao tarso. Então, a gente usa essa argolinha aqui, a gente coloca o polegar nela para fazer força, tá? Então, para perfurar aqui, a ponta dela é uma agulha cortante, e a gente vai perfurando a musculatura daqui do frontal em direção à pálpebra. Afastador de Farabeuf, que muito raro a gente usar, só em cirurgia maior de óbita. E a tesoura de Metzenbaum também, mesma coisa, ela é muito grosseira, a gente quase não usa. Caixa para vias lacrimais. Então, aqui a gente adiciona algumas coisas. Material para sondagem e irrigação de vias lacrimais, dilatador de pontos, sondinhas de Bowman em várias espessuras, cânulas de irrigação, seringas. Pinça de baioneta, que é a pinça que a gente usa normalmente para botar a gazinha no nosso nariz para quando for operar. Espéculo nasal, para a gente avaliar a cavidade nasal. Descolador de periósteo, que é o que a gente vai usar quando a gente está fazendo a dacrocistorrinostomia, que a gente precisa ter acesso ao osso lacrimal aqui para a gente fazer uma janela que a gente usa fazer. O que a gente faz na cirurgia de dacrocistorrinostomia? Faz quando a via lacrimal, a gente tem uma obstrução baixa de via lacrimal. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai conectar a nossa via lacrimal com o nariz. Como é que a gente faz isso? A gente precisa ter acesso aqui, né, nasal, e aí a gente faz esse acesso nasal, a gente chega aqui no orbicular, escola orbicular, seca orbicular, acha saco lacrimal, descola o saco lacrimal e acha o osso nasal, que é onde o saco lacrimal ele repousa. Esse osso nasal, ele vai ter um ponto de fragilidade que a gente vai fazer uma perfuração nesse osso e a gente vai fazer uma janela que vai conectar, que a gente vai passar o Silastic, que é o tubinho que eu falei, que ele é um tubinho oco de silicone, a gente vai passar na via lacrimal, vai passar na nossa janela que a gente fez no nariz e vai descer com esse Silastic e vai prender aqui no nosso nariz. Normalmente a gente prende na lateral aqui do nariz por dentro, tá? Espátula gancho, afastador de vias lacrimais, que é o afastador com garrinha. Osteótomos, o que esse osteótomo faz? Ele vai, a partir do momento que a gente quebra o ossinho aqui, quando a gente faz a cirurgia, a dácrio, a gente vai quebrar o ossinho, depois a gente precisa fazer a janela óssea. A gente usa esse osteótomo, que ele é um aparelho, parece uma pinça grandona, que ele tem como se fosse uma boquinha,
e ele vai retirando pequenos pedaços no nosso ossinho, tá? Brocas, para gente que tem gente que gosta de fazer essa perfuração ao invés de ser com osteótomo, tem gente que gosta de usar broca, martelo e formão. Para que é esse martelo? Não é um martelo da ortopedia, tá, gente? É um martelo delicado que a gente vai fazer, a gente vai usar para fazer, às vezes tem casos de que o ossinho aqui, ele é difícil de fraturar no ponto de fragilidade dele, na maioria das vezes homens, jovens, que é mais difícil, ou se não, pessoas que têm nariz mais largo, a gente usa esse martelo delicado com formãozinho para fazer essa janela inicial, a nossa fratura óssea inicial. Pontas de aspirador, pinças hemostáticas, retratores, tesouras, argolada reta e curva. Além disso, gancho curvo de estrabismo, porque pode ser que a gente precise esse ganchinho, ele é útil para a gente pescar o saco lacrimal, tá? A gente faz um flapzinho da mucosa que a gente secou aqui do nariz, que a gente, quando a gente estava fazendo a janela óssea, a gente vai tentar preservar a mucosa nasal e a gente faz um flapzinho da mucosa nasal com o saco lacrimal. E aí esse gancho, ele é útil para a gente prender o saco lacrimal. Pinça com dente, pinça de retalhos, sonda e gancho de Crawford. A sonda de Crawford, ela é uma sonda comprida, reta, que tem um silastique, que é esse tubinho que eu falei de silicone, conectando as duas extremidades dessa sonda, tá? É muito usado para criança. Silicone fino, sonda passa-fio, dilatadores de campo medial para conjuntivo dacrocistorrinostomia, que é uma cirurgia que, assim, muito raro de fazer. Faca de grefe, que é uma coisa que a gente não usa muito, tubos de Lester Jones de vários tamanhos. Esse tubo de Lester Jones, ele é usado para conjuntivo dacrocistorrinostomia. O que é essa cirurgia? Essa cirurgia é uma cirurgia que ela é feita em casos de obstrução alta de via lacrimal, que a gente precisa deixar aqui na nosso campo medial, a gente precisa deixar um tubozinho de Pirex, é o tubo de Lester Jones. E aqui estão os instrumentos. O martelinho, que eu falei que é o martelinho mais delicado, os afastadores, tá? Esse aqui seria o afastador de periósteo, a pinça, o osteótomo, que é o que vai fazer essa pontinha aqui do osteótomo, é o que vai perfurando o nosso osso, tá? Ele tem uma pontinha que ela é cortante, e aqui ele perfura o nosso osso. Aqui é a pinça baioneta, que a gente usa também. As sondinhas aqui a sonda de Crawford, tá? Aqui é uma partezinha de metal, como se fosse uma hastezinha de metal, e aqui é o silastique. Aqui são as sondas de Bowman, dilatador de ponto lacrimal, as cânulas que a gente usa para irrigação, tesouras, porta-agulha delicado, as pinças, aqui os afastadores, tá? Vários tipos de afastador, o ganchinho de músculo, de estrabismo, que eu falei que a gente pode usar ele para o saco lacrimal, e aqui o porta-bisturi, tá? Um fino para a lâmina 11, que normalmente a gente usa, e outro mais grossinho para a lâmina 15. E a gente ainda tem caixa para enucleação e evisceração. Então, a gente vai adicionar a caixa de Dacrio a alguns outros instrumentos, que são a colher de enucleação, as curetas de evisceração, gancho de músculo, tesoura curva. Bom, é importante eu fazer aqui a diferenciação de enucleação para evisceração, tá? Principalmente para os R1s que estão chegando agora.
que é uma evisceração? O que é uma enucleação? Evisceração, a gente vai tirar víscera, tá? A gente vai tirar conteúdo do globo ocular. Então, a gente vai preservar esclera, tá? A gente não mexe na nossa esclera, a gente tira o que tem dentro do olho. Então, normalmente, a gente faz uma incisão no limbo, tá? E tem pessoas que preservam a córnea, tem pessoas que não preservam a córnea. Alguns casos que a córnea é sadia, a gente pode preservar. Outros casos que a córnea é doente, então, por exemplo, uma evisceração por causa de uma úlcera de córnea perfurada. Então, você não vai preservar a córnea do paciente, porque a córnea já não é uma córnea boa, né? E pode estar uma córnea infectada também. Então, a gente tira a córnea, tá? Enucleação. O que é uma enucleação? A enucleação, a gente tira o globo ocular. Então, é uma cirurgia que a gente precisa separar o nervo óptico, tá? Então, por isso que a gente usa essa colher de enucleação. Por quê? Ela precisa levantar o nosso nervo óptico. Essa aqui é a colher de enucleação. Então, a gente pega o nervo óptico, que ele a espessura dele é mais ou menos um dedo mindinho assim. Então, a gente coloca a colher de enucleação assim no nervo. Para quê? Esse nervo ele tem mais ou menos 10 milímetros aqui de extensão. Então, a gente vai elevar ele para a gente cortar ele, tá? Nos casos de enucleação. Quando que a gente faz uma enucleação? Uma enucleação é uma cirurgia super triste, que normalmente a gente faz por causa de algum tumor, tá? Então, não é uma cirurgia muito comum. A evisceração, né? A gente pode fazer algum caso de endoftalmite, algum caso de perfuração ocular muito severa, que a gente não consegue fazer reconstrução do globo ocular. Então, essa aqui é a nossa cureta de evisceração. Gancho de estrabismo, tesoura curva, então essa tesoura é uma tesoura menos delicada, tá? Aí aqui tem várias curetinhas, desde curetas mais delicadas até uma curetinha um pouquinho maior, isso aqui de evisceração. Por que é importante curetar? A gente não pode deixar úvea na nossa esclera, tá? Porque senão a gente pode dar uma uveíte, chamada oftalmia simpática, tá? Então, o olho bom, por conta dessa úvea remanescente, pode ser solidário, por isso que a gente chama de oftalmia simpática, pode ser solidário ao olho traumatizado, pode responder com uma reação inflamatória muito grave, que aí pode, né, a pessoa pode acabar perdendo o olho bom que ela tinha. Então, é importante a gente curetar bastante a úvea, deixar a esclera bem limpinha, tá? Por isso que a gente precisa dessas curetinhas. E ainda tem a nossa caixa de cirurgia de órbita. Bom, a cirurgia de órbita é uma cirurgia que eu particularmente não faço, não sei se a Ju faz. Mas é uma cirurgia um pouco mais agressiva, um pouco maior. Só uma coisa que eu esqueci de falar, eu esqueci de diferenciar ainda enucleação, evisceração, e a gente tem um terceiro, tá, gente? Que é a exanteração. A exanteração, além de retirar o globo ocular, a gente pode precisar de tirar aqui a parte da pele, da pálpebra mesmo, ou se não, às vezes, alguma parte da órbita, tá? Isso aí, em quais casos? Tumores muito graves, muito agressivos, ou mucormicose, por exemplo. Então, a gente precisa fazer isso. É uma cirurgia, graças a Deus, rara de acontecer, mas alguns tumores muito agressivos, a gente precisa fazer uma exanteração, tá? Então, em fazer exanteração, cirurgião de órbita, porque normalmente precisa mexer aqui na nossa órbita, precisa mexer nas paredes da nossa órbita, tá? Então, o que a gente ainda adiciona aqui? Retratores maleáveis, que são aqueles que eu mostrei, que é aquele que eu mostrei, que a gente não usa muito para pálpebra em si, mas que a órbita usa.
ganchos de estrabismo, blefarostato, colher de enucleação, curetas de vários diâmetros, faca de Blair, serra elétrica. Então, é uma coisa assim, bem mais agressiva. Então, aqui, ó, a caixa de óbito. Então, aqui o cabo de bisturi, compasso, régua, porta-agulha, os blefarostatos, aqui o ganchinho o ganchinho afastador, tá? As tesouras, tesoura de conjuntiva, as pinças, pinça com dente, serrilhada, modelador de acrílico, que às vezes precisa para cavidade, retrator delicado, são esses retratores que tem esses ganchinhos, e essas esferas aqui, tá? Complemento para cirurgia daí os retratores maleáveis, que são esses aqui, que é aquela lana de pálpebra, de vários tamanhos, descolador de periósteo, o formão aqui com martelo, os osteótomos e a ponta de aspirador. Bom, outra coisa que é importante a gente, né, saber aqui, que é importante para a plástica e a gente ter conhecimento, são as próteses, as lentes e os implantes. Quando a gente faz uma cirurgia de evisceração e de enucleação, a gente vai, o que dá volume para o nosso globo ocular é a nossa, o vítreo, né? Então, quando a gente tira o vítreo, a gente faz uma cirurgia de evisceração, a gente tira a víscera, a gente vai perder volume do globo ocular. A gente precisa repor esse volume de alguma forma. Como é que a gente repõe? Com os implantes cavitários. De quais materiais são esses implantes? Então, atualmente, a gente tem... Oi? Não está compartilhando a tela mais não, você tirou? Não. A tela está compartilhando, sim. Uai, para Acho mim que não no está seu aparecendo só, mais Carol. não. Para mais alguém não está compartilhando? Para mim tá Agora normal. voltou. Acabou de voltar. Eu passei o slide só. Aqui estava normal também. Normal? Joia. O meu normal também. Então tá, qualquer coisa vocês me falam, gente. O meu também. Então tá. Então, o que a gente tem de implante cavitário? A gente pode usar o implante de polimetilacrilato, que é essa esferinha aqui que a gente usava muito, já usou muito, que é uma esferinha que ela tem um nome popular de esfera de Milles, tá? Essa esfera, atualmente, ela não é reconhecida pela Anvisa. Então, é uma esfera que não pode mais ser usada. Mas ela é uma esfera que ela cumpre muito bem o papel dela. Ela é de um material que ele não é atóxico e vai fazer o volume que a gente precisa. E aí, hoje em dia, a Anvisa ela só autoriza para a gente os implantes de material biointegrável, tá? Aí tem de hidroxiapatita, porex, que são que é essa esferinha que ela é porosa, então ela permite que os vasos cresçam dentro dela, diminuindo as taxas de extrusão. Essa esfera aqui de polimetilbetacrilato, ela é uma esfera completamente lisa. Então, essa esfera, alguns estudos falam, mas isso é muito questionável, que a taxa de extrusão dessas esferinhas aqui, desse metilmetacrilato, ela é maior do que as taxas de extrusão dessas esferas, que elas são biointegráveis, tá? Hoje em dia, a Anvisa não autoriza mais essas de polimetilmetacrilato, mas a gente teve, assim, uma perda, porque essas esferas aqui, elas são muito mais baratas do que essas outras de material biointegrável. E questão de custo, uma esfera dessa aqui, de polimetilmetacrilato, ela custa em torno, máximo de R$200, enquanto essa outra custa em torno de 3, 4 mil reais.
Então, assim, é muita diferença de preço, sabe? E não é questionável o benefício que a gente ganha, se realmente a taxa de extrusão da esfera de material biointegrável, se ela é realmente menor do que dessa outra, tá? Isso aqui é uma esfera que ela tá em extrusão, então vocês veem esse material brilhante, tá? Então, se por um acaso depararem com algum paciente assim, é uma esfera que está em extrusão, tá? É isso aqui. O que é isso? Isso aqui é uma lente de simbléfaro, tá? O que é um simbléfaro? Simbléfaro é quando a gente tem alguma aderência da pálpebra na conjuntiva. Então, a gente precisa desfazer essa aderência e colocar essa lente, porque ela é uma lente de conformadora de cavidade. Isso aqui é uma lente de único furo, furo central, e essa aqui é uma lente de múltiplos furos. Por que a gente precisa colocar essa lente? Para evitar aderência, porque normalmente a gente tem um simbléfaro de pálpebra com conjuntiva. Então, a gente tira essa aderência, recobre com conjuntiva e coloca essa lente para evitar de aderir novamente. E aqui a a prótese estética. Quando a gente faz essas cirurgias, a gente coloca uma prótese estética do olho do paciente, que é normalmente ela é uma prótese de resina ou de porcelana, que a gente coloca com o olho contralateral, a gente tira foto do olho contralateral do paciente e faz uma pintura, quase é um trabalho artesanal praticamente, a gente faz uma pintura nesse molde, tá? Para ficar igual, para, né, pelo menos o paciente ter essa minimizar a perda dele, né? De ter perdido o olho. Implantes homólogos que a gente pode usar para as nossas cirurgias, esclera, que a gente pode usar para, às vezes, para alguma reconstrução de alguma cavidade orbitária, dura mater, em alguns casos, membrana amniótica, que a gente pode usar, às vezes, para algum pterígio, para algum simbléfaro, face lata, que a gente pode usar em caso de pitose. Ao invés de usar aquele Celastic que eu falei com vocês, a gente pode usar face lata, face temporal, tá? Porque tem pacientes que eles, quando a gente usa Celastic, ele extrui. Então, se a gente tem caso de extrusão do Celastic, a gente usa a face do paciente mesmo. Bom, material de sutura, né? As agulhas. A maioria das agulhas que a gente usa são agulhas curvas. Os tipos das agulhas: agulhas espatuladas, cortantes, atraumática ou romba e taper cut. A espatulada, ela possui 4 ou 6 bordas, todas cortantes, que elas vão se continuar ao longo do corpo da agulha. A vantagem é que ela vai entrar no tecido sempre no plano que a gente deseja. Então, a gente coloca naquele plano e a agulha, ela desliza. É a agulha cortante. Ela é preferida de uso geral, é a mais comum que a gente usa mais. É especial para a sutura de pele. Ela tem o formato triangular com 3 bordas cortantes. Então, é a agulha mais comumente que a gente usa. A traumática ou romba, ela tem forma cônica, ela não tem um elemento cortante, ela é boa para tecidos muito vascularizados, como os músculos extraoculares. Então, ela é até, às vezes, mais usada pelo pessoal do estrabismo. E essa taper cut é uma agulha de corpo cilíndrico e ela corta apenas na ponta. Fios, né, ainda na parte de fios. Quanto à confecção do fio, a gente pode ter fio monofilamentar ou fio multifilamentar. O monofilamentar, a maior vantagem dele é que é atraumático e ele é facilmente removível. O multifilamentar, eles são torcidos e têm maior capacidade de fixação do nó. Quanto à durabilidade, os fios podem ser absorvíveis e não absorvíveis. Os absorvíveis que a gente tem é o catgut, o Dexon e o Vicryl. Não absorvíveis, o nylon, a seda, o Dacron, o algodão e o aço. Então, os fios que a gente mais usa é o seda 4, 5 e 6. Os 6, normalmente, a gente usa nas correções de pitose.
Nylon, que a gente usa 4, 5 e 6. Mais comum a gente fazer as nossas suturas de pele com nylon 6. Nylon 5, às vezes, a gente usa em alguns lugares que a gente quer uma tensão melhor, uma resistência melhor do fio. Então, por exemplo, para fazer um reposicionamento palpebral em caso de um equitrope, que é quando a pálpebra está para fora, a gente pode usar no nylon 5, por exemplo. Mercilene é outro fio que a gente usa muito. Tem pessoas que gostam de usar o Mercilene também para esse caso de reposicionamento palpebral, quando a gente vai corrigir ectrópio ou entrópio, né? Que a gente faz normalmente um tipo de cirurgia que é o tarsal strip, a gente faz uma tirinha de tarso e prende ela aqui no periósteo do rebordo orbitário. O catigu simples e cromado, 5 e 6. A poliglactina, 5, 6 e 7. Que fio que é esse? É o Vicryl, tá, gente? Popular Vicryl. O 5 e o 6. O 5 é mais usado para sutura de músculo, quando a gente vai fazer alguma reconstrução palpebral. O 6, ele é muito bom para, principalmente, o biagulhado. Ele é muito bom para tarso. E o 7, ele é mais usado em esclera. Fios absorvíveis, então. Eles são usados em suturas sepultadas para fechamento de tecido subcutâneo, adiposo, músculos ou membranas mucosas. São aqueles fios que a gente vai usar normalmente para fazer alguma reconstrução palpebral. Então, por exemplo, se a gente fizer uma reconstrução e não der ponto no nosso orbicular, por exemplo, o que acontece? Se a gente der só ponto em pele, a gente pode ter uma cicatrização e com o passar, né, com o passar da cicatrização, a gente pode ter uma retração de pele, tá? Por quê? Porque a gente não deu o arcabouço ali com as nossas camadas que estavam antes, que a gente tem músculo, que a gente tem tarso, tá? Então, esses fios absorvíveis, normalmente, eles são bons para esses casos. Só que a gente pode usar ele em pele, em caso de criança, tá? Ou criança, ou idoso muito debilitado, com Alzheimer, ou que não colabora com a gente para tirar ponto. Então, é um fio mais reativo para a pele, mas nesses casos excepcionais, de pacientes que não colaboram, a gente pode usar e deixar, né? Ele vai cair sozinho. Poliglactina, então, 910 é o nome comercial do Vicryl. Ele é um fio de natureza sintética. Ele é formado pela união de ácido glicólico a 90% e ácido lático a 10%. A efetividade da sutura ela é por 2 semanas, que é quando, a partir de 2 semanas, a força tensional do fio começa a diminuir e começa a ter uma absorção. Essa absorção ela vai acontecer em 2 semanas? Não. É quando a força tensional começa a diminuir. Então, tem casos que o Vicryl ele demora para reabsorver, tá? Tem pacientes que isso vai variar de pessoa para pessoa, pode demorar meses, tá certo? O ácido poliglicólico, que é o nome comercial do Dexon, que é outro fio semelhante ao Vicryl. Normalmente o Vicryl ele é roxinho e o Dexon ele é branquinho, tá? Ou transparente. Catigu simples, ele é um fio de sutura de mais rápida absorção, com a efetividade da sutura por cerca de 1 semana. Ele é usado para fechar suturas com pouca ou nenhuma tensão. Tem calibre de 2 a 5. Para que a gente usa muito catigu? Além do catigu simples, a gente tem o cromado, que ele é banhado em sais de cromo. Essa cobertura ele vai proporcionar uma reabsorção mais lenta do catigu, então ela vai ser mais do que 1 semana, ela vai ser de 2 a 3 semanas, com uma reabsorção total de 120 dias. E a gente usa o catigu, assim, a utilidade dele maior para a gente, da plástica, na sutura no fechamento de via lacrimal, às vezes caso de olho seco, a gente pode fazer sutura com ele. Fios inabsorvíveis. Então, é qualquer sutura orgânica, seda, algodão ou sintética, nylon ou dacron ou metálica. O aço inoxidável pode ser usado para fechar a pele. O melhor fio para fechar a pele, sem dúvida, é o nylon, tá, gente?
E lembrar que pálpebra é o tecido mais fino do nosso organismo. Então, a gente vai usar um nylon fino, de preferência um nylon 6. Tem gente que gosta até de um nylon 8, dependendo, para fechar a pele. Então, um cirurgião mais experiente, ele pode usar um nylon 8, mas lembrando que é um fio muito fino, tá? Então, tem que ser, além de um cirurgião experiente, a gente tem que orientar muito bem o nosso paciente, para ele não fazer estripulias. Elas são suturas mais fortes, com menor reação tecidual do que as absorvíveis. O nylon, ele é derivado da poliamida, ele é biodegradável, inerte, de reação tecidual mínima. A gente tem calibre do nylon de 0 a 10. O 10 a gente vai usar ele normalmente para córnea. Ele pode ser uni ou pode ser multifilamentar, mais comum ser unifilamentar. A seda, ela é um fio multifilamentar, ela vai provocar uma reação tecidual moderada. Normalmente a gente não usa seda para fazer ponto em pele, mas alguns casos que, não sei, faltou fio, faltou nylon, não tem nylon, qual outro fio que eu posso usar? Pode usar uma seda, tá? O polipropilene, o nome comercial Prolene, ele é um fio mais resistente, ele é um fio que tem uma efetividade permanente, mantendo a força tracional por até 2 anos. Então, ele é um fio que a gente gosta muito dele para suturas que a gente que não podem sair do lugar. Por exemplo, caso do tarsal strip, tem gente que gosta muito do Prolene, para suspensão de musculatura. E ainda, além disso, a reação tecidual dele é mínima, então ele vai dar menos reação com o paciente. A gente pode usar o Prolene também para suspender a musculatura, por exemplo, uma blefaro inferior, que a gente precisa suspender terço médio de face, então a gente faz uma suspensão do SMAS, que é o sistema de aponeurose que a gente tem aqui, superficial, sistema SMAS, sistema muscular de aponeurose superficial, a gente faz uma suspensão aqui com Prolene, é um bom fio, tá? O poliéster, que vai ser um Mercilene ou Dacron, é uma sutura que é uma sutura mais disponível no mercado. Tem gente que gosta de fazer o pontinho do tarsal strip com Mercilene, usando o Mercilene. Ele é menos reativo que a seda, mas o menos reativo deles é o Prolene, tá? O aço, ele é mais usado em sínteses ósseas, então, para o cirurgião de órbita, a gente da pálpebra e via lacrimal não usa muito. Ele é inerte, não provoca reação tecidual. Falando da anestesia, a gente tem 3 condições de anestesia, né, para o nosso paciente da plástica. Então, quais são essas anestesias? A gente pode fazer sob anestesia local com sedação, ou ainda alguns casos raros, mas existem casos que a gente faz com anestesia geral. Quais são os anestésicos? A lidocaína 2%, então sempre anestésico com vasoconstritor, porque pálpebra é um tecido muito vascularizado, sangra muito, então se a gente usa um anestésico sem vasoconstritor, a nossa cirurgia vai ficar mais difícil, porque ela vai sangrar mais, tá? Então, uma lidocaína 2%. A lidocaína 2%, ela tem o início de ação rápido, mas ela tem uma duração relativamente curta, tá? A lidocaína 2%, ela vai durar mais ou menos 1 a 2 horas no máximo. Então, a gente usa a lidocaína 2% pura em procedimentos pouco demorados. Por exemplo, uma retirada de um tumorzinho de pálpebra, um calásio, um pterígio, tá? Então, a gente pode usar só a lidocaína 2% nessas cirurgias que são mais rápidas. Um outro anestésico é a bupivacaína, normalmente é 0,75%. A bupivacaína, ela tem uma vantagem, porque embora ela tenha um início de ação mais lento, ela tem uma duração mais longa do que a lidocaína. Então, a duração dela é o que ajuda a gente, né, em cirurgias um pouco mais longas. Então, ela vai durar em torno de 4 a 8 horas. Então, normalmente, o que a gente faz na plástica? A gente pega uma seringa de 10 ml e a gente faz uma mistura
de lidocaína com bupivacaína. A gente coloca 5 ml de lidocaína, 5 ml de bupivacaína. Por quê? A gente vai usar os benefícios dos dois anestésicos. A lidocaína, o início de ação dela é rápido, então a gente vai usar esse benefício dela e a gente vai usar a duração longa da bupivacaína, tá? Então a gente fazendo a nossa misturinha, 50%, a gente tem a coisa boa dos dois. E em alguns casos ainda a gente pode usar a ropivacaína. A ropivacaína, ela é um anestésico que ele já faz vasoconstrição por si só, tá? Então a gente não existe ropivacaína com vaso ou sem vaso, é ropivacaína. O anestésico em si ele já faz a vasoconstrição. O início de ação é lento, mas a duração é um pouquinho mais longa também. Então, em torno de 1h30, tá? Então, na plástica, o que a gente prefere? A misturinha de lidocaína com bupivacaína. Lembrando, a anestesia local, ela é empregada na execução de pequenos procedimentos nas pálpebras e regiões vizinhas e na conjuntiva. A gente vai fazer um botão anestésico direto na área a ser operada. Tá? Então, o que a gente vai ver a lesãozinha, lembrar adiante, se for algum tumorzinho, alguma coisa, a gente marcar a lesão, porque quando a gente injeta o anestésico, ele pode distender muito a pele, a gente perder essa lesãozinha. Então, por exemplo, se vocês forem operar um calásio, marca todo o contorno do calásio antes com uma caneta e depois infiltra, tá? Mesma coisa nas nossas cirurgias, blefaroplastia ou qualquer cirurgia que a gente faz. A gente marca antes e infiltra depois, tá? A gente pode fazer também o bloqueio direto dos nervos, que ele também ajuda a gente, em muitos casos. Esse bloqueio direto dos nervos. Ele é menos doloroso, ele usa uma menor quantidade de anestésico e evita entumecimento dos tecidos na área cirúrgica. Ai, desculpa, gente. Saúde, professor. Ai, gente. Só um pouquinho, só deixa eu beber uma água. Ai, desculpa, esqueci de pegar uma água. Deixar aqui do lado, tô com uma sinusite horrorosa. Bom, bloqueio direto dos nervos. Então, vai ser menos doloroso. Só um pouquinho. A gente vai empregar uma menor quantidade de anestésico e vai evitar o entumecimento dos tecidos na área cirúrgica. Lembrar que esse bloqueio direto, ele não está indicado para locais infectados. O bloqueio peri e retrobulbar, ele é usado para procedimentos em que a gente precisa, em que o globo ocular ele está envolvido. Então, no nosso caso específico, plástica, quando que a gente vai fazer bloqueio? Normalmente, cirurgia de evisceração e nucleação, tá? Tem gente que até gosta de fazer essas cirurgias com anestesia geral, que é uma cirurgia mais traumática, que vai mexer um pouco mais, tá? Mas, por exemplo, em caso de simbléfaro, tumor conjuntival mais extenso, tumor conjuntival ou episcleral, gente, tá escrito errado aqui. Bom, bloqueio dos nervos supraorbitário e supratroclear. Quando que eles são úteis? O bloqueio desses nervos
Ai, gente, desculpa, eu tô tossindo muito. Bom, o bloqueio desses nervos supraorbitário e supratroclear. Como é que a gente faz? A gente palpa aqui, tá? E normalmente esse bloqueio é feito na parede superior aqui da nossa órbita, no canto medial. Ele é uma analgesia que ela vai abranger 2/3 da nossa pálpebra superior, supercílio e região frontal. A gente vai infiltrar normalmente 2 ml de anestésico. E aí a gente pode usar aquela nossa misturinha, tá? Que eu falei. Esse bloqueio, ele é muito útil para a gente na dacriocistorrinostomia, que a gente precisa de uma analgesia maior dessa área. Então, normalmente na dacriocistorrinostomia, a gente faz esse bloqueio supratroclear e o do nervo infraorbitário, tá? Esse infraorbitário, qual que ele é? Ele é o foramezinho que ele passa aqui mais ou menos, ele vem na altura da nossa pupila, ele está mais ou menos a uns 2 dedos abaixo aqui da pálpebra inferior, aqui na gente, tá? Então, se vocês palparem, vocês vão sentir esse foramezinho. A gente vai entrar com a agulha aqui, perpendicular, e a gente vai sentir a agulha na órbita, aqui na órbita não, no osso. Na hora que a gente aprofundar um pouquinho mais, ela bate no osso, a gente sabe que a gente está no lugar certo. Essa do nervo infraorbitário, ele vai anestesiar para a gente os 2/3 mediais da pálpebra inferior, lábio superior e a asa do nariz. Então, quando a gente vai fazer uma pálpebra inferior, uma blefaroplastia inferior, a gente usa essa anestesia. Para a gente fazer a dacriocistorrinostomia, a gente também usa essa cirurgia. Essa anestesia. Tem também o bloqueio do nervo nasociliar, que também é útil em região medial da órbita e canto medial, também é superior. E do nervo zigomático facial, que é aproximadamente 1 centímetro abaixo do canto lateral. Essa anestesia ela é melhor para quando a gente quer atingir canto lateral e terço lateral da pálpebra inferior. Então, às vezes, algum tuborzinho aqui desse lado, alguma coisa que a gente precisa mexer. O que é importante da gente lembrar quando a gente for anestesiar? De a gente sempre marcar o paciente antes de anestesiar, por causa disso que eu falei, que vai ter uma distensão dos tecidos. E com a distensão dos tecidos, a gente vai mudar ali a anatomia. Então, marcar antes, anestesiar depois. Qualquer cirurgia que a gente for fazer, é importante a gente ter um acesso venoso, é importante ter oxímetro e equipamentos básicos para reanimação cardiovascular. Que é sempre bom a gente ter um acesso venoso, oxímetro e equipamentos básicos de reanimação cardiovascular, mesmo que seja numa anestesia só local, sem sedação, tá? Por quê? Para a gente monitorar o nosso paciente. Então, lá no nosso pterígio, é bom a gente, né, embora seja só uma anestesia local, a gente monitorar o paciente, tá? E, claro, anestesia local com sedação, isso aí é obrigatório. Mas aí, anestesia local e sedação, a gente tem o anestesista junto com a gente, tá? E lembrar lá da nossa misturinha que eu falei, que é a da lidocaína 2% com bupivacaína 0,75. 50% de um, 50% do outro. O que é importante a gente ter em mente? A epinefrina, né, a adrenalina, ela vai promover uma melhora da vasoconstrição local, diminuindo o sangramento e absorção sistêmica. A gente ainda pode misturar a hialuronidase, tá? A hialuronidase, ela é uma enzima que ela vai aumentar a dispersão do anestésico. Normalmente, a hialuronidase, ela é mais usada nos casos de bloqueio, tá certo? Quando os anestesistas vão fazer os bloqueios para a gente, eles usam a hialuronidase, bloqueio
né, usado na cirurgia de catarata, etc. Lembrando também que a sedação endovenosa leve, ela vai reduzir a dor intra e pós-operatória do paciente. Então, cirurgias, né, um pouquinho mais longas, é bom a gente fazer a sedação sim, porque você vai operar mais tranquilamente. Além disso, ela faz um controle de náuseas e vômitos, controle da pressão sistêmica e do reflexo óculo cardíaco. Aí só lembrando, ainda os equipamentos que é importante a gente ter em sala cirúrgica para oculoplástica. Foco cirúrgico de teto, alguns casos fotófono, não precisa de sempre, aspirador, cautério bipolar, negatoscópio, se você, né, precisa conferir, às vezes, alguma tomografia, normalmente o pessoal da órbita, que gosta muito de ter sempre negatoscópio na sala, uma mesa cirúrgica de altura regulável, microscópio cirúrgico para alguns casos que a gente precisa para algum tumor de pálpebra ou para algum tumor de conjuntiva ou pterígio, né? E os materiais usados pela equipe de anestesiologia: monitor cardíaco, oxímetro, esfigmomanômetro, estetoscópio, laringoscópio, ambu, equipamento de intubação. Lembrando aqui, que eu gostaria de lembrar que é muito útil para a gente, acessórios e documentação. Quais são esses acessórios? Nasofibroscópio, que é útil para dacrocistognostomia, equipamento de radiofrequência, que é o nosso cautério, né? Se tiver um cautério com radiofrequência, é uma boa. Laser de argônio, que é usado para epilação a laser em caso de cílios triquiáticos. Diodo e YAG laser. Documentação, lembrar sempre que na plástica a gente precisa documentar o que a gente vai operar. Essa documentação, ela pode ser algum desenho, algum esquema cirúrgico, ou, né, de preferência, uma documentação fotográfica mesmo, porque a documentação fotográfica, ela é médico legal e ela é didático científica, tá? Então, a gente lembrar sempre, paciente da plástica, a gente precisa fazer uma fotodocumentação, tá certo? E é isso, pessoal. É uma aula que eu falei, é uma aula simples, é uma aula de princípios básicos, tá? Não sei se vocês têm alguma dúvida, de alguma coisa que eu falei. Deixa eu voltar aqui na tela. Professora, quanto ao anestésio, lá que você falou, a lidocaína a gente pega sempre com vaso. Agora a bupi, ela não precisa não, né? Ou porque já faz a mistura, já vai o vaso junto. Não, a bupi com vaso também, tá? Os dois com vaso. A ropivacaína, que ela não tem essa versão com vaso constritor no mercado. A ropivacaína, ela já faz a vasoconstrição. Tanto a bupivacaína quanto a lidocaína, os dois com vasoconstritor. Tá certo, obrigada. Nada. Mais alguma dúvida, gente? Professora, eu fiquei na dúvida, quando você falou em relação à blefaroplastia, qual é o tipo de anestésico mais utilizado? O tipo, não, a forma de anestesia mais utilizada? É a infiltração ou é pelo bloqueio do nervo? Não, então, blefaroplastia superior, a gente faz infiltração. A gente faz a marcação cirúrgica antes e infiltra. A blefaroplastia inferior, a gente precisa ainda, além da infiltração, a gente vai infiltrar a pálpebra inferior no local onde a gente vai fazer a incisão, a gente precisa fazer o bloqueio do infraorbitário, tá? Porque a gente mexe muito na pálpebra, vai mexer em bolsa de gordura, vai dissecar a pele. Então, a gente faz o bloqueio do infraorbitário, senão o paciente não tolera. Tá, joia, obrigada. Nada. Mais alguma dúvida, pessoal? Bom, então é isso. Vou terminar, tá? Se não tiverem alguma coisa que vocês queiram perguntar, pode me mandar mensagem depois, alguma coisa que vocês precisem, tá? Eu estou à disposição para o que vocês precisarem, tá bom?
Eu peço desculpa só pela tosse, tá certo? E aí, as próximas aulas, acho que a minha próxima aula é de trauma. Tá uma aula bem legal, tá certo? Então, um beijo para vocês. Nada, eu que agradeço. Um beijo e até mais.